Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o nosso Saúde e Bem-Estar, mais uma temporada. A gente está gravando aqui no Minas 2, um patrimônio de todos os mineiros, uma instituição quase centenária, e a gente está aqui falando sobre saúde e qualidade de vida, informação útil sobre saúde e qualidade de vida. O tema desse episódio é importantíssimo, assim como é importante também a minha companhia aqui, Bela Falcone, em mais um episódio, né, Tô muito Bela? chique, não tô, gente? Na companhia do meu colega aqui que está me ensinando mais sobre o jornalismo, Imagina. com toda essa experiência. Agora, quem vai ensinar mesmo para a gente é a doutora Ludmila Rezende, falar de doenças inflamatórias intestinais, doenças crônicas. Ô, Bela, não tem cura, tem tratamento. E é uma doença que tira a qualidade de vida de milhões de E é um brasileiros. tema muito pouco falado, que a gente precisa disseminar mais, tem muita desinformação também. E eu falo isso com propriedade porque sou esposa de um marido que tem doença inflamatória intestinal, uma doença autoimune. Então esse programa hoje vai ser mais do que especial para mim, na companhia dela, doutora Ludmila Rezende, que é gastroenterologista e muito focada nessa área, né, Nessa área Lud? de doença inflamatória intestinal. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Queria agradecer o convite, né, e parabenizar pela iniciativa da gente poder falar desse tema que é tão relevante. Doutora Ludmila, quando a gente fala assim, autoimune, como a Bela disse, é o organismo trabalhando contra ele Reagindo mesmo, contra ele mesmo, isso aí. no Então, intestino, que é tão importante para o funcionamento da vida. na vida, com certeza. Então, o que é a doença autoimune? A gente vai ter primeiro uma predisposição genética, ou seja, a pessoa já nasce com uma tendência a ter a doença autoimune e por essa interação genética com fatores ambientais que ainda não estão muito bem esclarecidos, mas que envolvam aí dieta, tabagismo, hábitos de vida, né, microbiota intestinal. Então, a interação da genética com o ambiente vai gerar uma resposta imune inadequada, que no caso das doenças inflamatórias intestinais, essa resposta imune inadequada ela está direcionada ao intestino. Então, em suma, o organismo para de reconhecer o intestino como próprio e começa a inflamar o intestino, tá? E a gente está falando, então, de três doenças principais. A gente está falando da retocolite ulcerativa, que ataca aí o intestino grosso e o reto, da doença de Crohn, que pode acometer desde a boca até o ânus, e da colite não classificada, que é menos comum, mas é quando a gente tem um acometimento do cólon e características tanto da retocolite como doença de Crohn, e a gente não consegue definir bem E qual agora que é falando qual. da desinformação, né, desde que meu marido, né, eu começamos a falar sobre isso na internet, que o Maguila teve uma crise muito séria em 2018, e muito séria mesmo, né, a gente já Quase conversou morreu. sobre isso, quase morreu. Eu percebi que as pessoas não têm muita informação assim, né, com relação a sintomas, e muita gente passou a escrever para ele, mas que sintoma que você teve, que te ligou um alerta, assim, por que você foi parar no hospital, né? Então eu queria que você começasse essa entrevista falando um pouquinho sobre isso, porque tem muita gente que tem retocolite e nem imagina estar ali Não sabe, não perdendo procura sangue nas tratamento. fezes. E quais são os sintomas clássicos, digamos assim, Ótimo. Então, da é colite e do Crohn? importantíssimo a gente estar nesse momento aqui justamente para divulgar esses sintomas e fazer o alerta, né, para as pessoas que têm esses sintomas procurar o atendimento médico. Então, basicamente, seria diarreia crônica. O que é crônica? Mais de 4 semanas, né, persistindo aí por esse tempo. E diarreia, ir ao banheiro várias vezes, Várias não só vezes. consistência, né? As duas coisas, mais de 3 vezes por dia, né, a gente considera diarreia, fezes líquidas, principalmente contendo sangue, muco ou pus, são sinais aí de alarme para a gente procurar um médico. Outras coisas também, né, que a gente tem que ficar atenta, dor abdominal persistente, né, nem sempre a doença inflamatória intestinal vem com diarreia e isso pode gerar um atraso no diagnóstico, perda de peso, fadiga, né, anemia. Então, são todas condições que a gente tem que realmente procurar um médico para entender se pode ser doença inflamatória intestinal. Por quê? A diarreia crônica, né, como eu falei, mais de 4 semanas, tem uma gama, né, de etiologias, de causas. Então, realmente, o médico especialista que é capaz de entender, né, qual que é esse diagnóstico específico, né, de esmiuçar esse No diagnóstico. caso do Maguila, ele teve todos esses sintomas de uma vez. E você falou de algo muito importante que a gente até normaliza, e eu acho que talvez o objetivo principal aqui desse episódio é a gente não normalizar esses sintomas de uma produção diária nossa, que é um recado que o organismo dá, que é o nosso cocô, né?
sangue nas fezes não é normal. Não é normal. Eu, durante 10 anos, fiz um programa Bem-Estar e eu acho que esse era um dos grandes mantras que a gente tinha, da gente olhar o cocô, da gente perceber o que a gente está Tem produzindo. até aquela tabela de Bristol, né? Pra gente Sim, ver pra entender o formato, a formato. consistência, o que é normal. As pessoas têm vergonha, Fernando, de falar de cocô. É. Sempre todo mundo faz, Sempre todo gente. mundo Vamos faz. falar mais de cocô? Com Exatamente. certeza. E aí, o sangue nas fezes, a gente acha, pô, pode estar ligado à hemorroida, pode estar, Isso. mas olha, pode estar ligado ao que for. O problema é que a gente tem que se ligar nisso, né? Isso, tem que buscar o atendimento médico, né? A gente não pode menosprezar os sintomas, você falou muito bem. É muito comum a pessoa falar assim: ah, mas eu comi uma comida estragada, por isso que eu tive diarreia. Ah, mas é hemorroida, por isso que eu estou sangrando. Tem que ter avaliação médica e a gente sabe que o que está mais associado ao atraso diagnóstico é o atraso relacionado ao paciente, ou seja, o paciente ele demora a buscar E ajuda. às vezes até por vergonha, né? Por vergonha, né? Principalmente nessas questões que envolvem região perianal, às vezes o paciente tem fístula, tem abscesso, fica com vergonha e são casos assim potencialmente muito graves. No SESC tem aprendizado para a vida inteira. Sabe por quê? Porque o SESC tem colégios que respeitam a individualidade de cada estudante. Tem reforço escolar de dia e de noite. Tem as bibliotecas do SESC Conecta. Tem cursos de artes, esportes e educação para todas as idades. E sempre com acolhimento, porque aprender é se sentir seguro e apoiado. No SESC tem tudo para você viver melhor. Baixe o nosso aplicativo e aproveite! SESC, integrado ao Sistema Fecomércio MG. Né? Então, realmente tem que buscar ajuda, né? É claro que existe o atraso diagnóstico também relacionado a nós médicos, tá? Porque existem casos difíceis, complexos, mas existe o desconhecimento, tanto da parte da população quanto da parte médica. Essa que é a questão. Eu tenho um grande amigo, professor de modulação intestinal, o professor Murilo Pereira, e ele fala o seguinte, quando a gente tem um cachorro em casa que faz o cocô mole, fica a casa inteira preocupada. O que o cachorro comeu, gente? Como é que tá esse? Vamos resolver esse problema. Mas a gente mesmo passa uma semana inteira com essa desbiose, como é que seria o nome? Uma discussão ali, né? A desbiose seria uma alteração na microbiota, Sim, né? Mas sim. nem toda diarreia está associada a uma Nem toda. desbiose. Mas, de qualquer forma, a gente não dá tanta importância quanto dá para o cocô Fernando, do você sabe cachorro. que por 6 meses o meu marido, ele ignorou os sinais. Aí, tá vendo? E eu vou te dizer uma coisa, a gente saía para jantar, a primeira coisa que o Maguila procurava Era era saber onde é um o banheiro banheiro. desse restaurante, porque era comer e ir vontade no banheiro. Isso por muito tempo. Você quer sinal mais evidente do que esse? E olha, estão falando de pessoas que têm toda a capacidade de buscar atendimento, Tem de acesso, procurar Eu né? informação. não sei Então, se isso é coisa do homem, você nos diz, porque você é o homem aqui, o bendito é o fruto entre as Acho que mulheres. sim, É acho uma que coisa sim. do homem. a Mas mulher as procura mulheres têm um outro problema. Porque dizem, né, os médicos, que a mulher tem um GPS interno que só faz xixi, cocô verdade, em isso casa. é verdade. Às vezes Homem, viaja, esse- trava, né? Esse GPS no homem é desligado, que ele pode fazer em qualquer lugar. Mas a mulher não. Isso também causa vários problemas, né? Sim, aí a gente vai ter outro problema relacionado à constipação crônica, que pode dar até disfunção do assoalho pélvico aí no futuro, né? Então, realmente a gente tem que ficar atento sempre a ter fezes normais, né? De consistência adequada, como você falou, O formato do intestino, de a preferência. escala de Bristol, né? Bristol 4 ali, que seria o ideal, né? Evacuando até no máximo a cada 3 dias e até no máximo 3 vezes ao dia. Fugiu disso, procurar ajuda. Doutora Ludmila, a senhora falou algo assim, né? Que a doença crônica, ela vem em algum momento ali, o organismo não reconhece a doença inflamatória intestinal, né? No caso do Maguila, nosso amigo Maguila, marido da Bela, e já adulto se manifestam os sintomas. Sim. Mas isso já estava no organismo dele, as pessoas ficam ali com tudo isso preparado e algum gatilho, às vezes até emocional, o intestino está muito ligado às nossas Sim. emoções, Não, aí excelente. desencadeia. Excelente pergunta. Então, primeira coisa, as doenças inflamatórias intestinais, o pico de incidência é entre 15 a 30 anos, tá? Mas, claro, pode acontecer em qualquer idade. Tem alguns autores que até falam de incidência nos idosos, que pode estar relacionada aí a uma causa mais isquêmica.
O que exatamente que vai ser o gatilho, a gente não sabe, né? Como eu falei, pode ter questões aí ambientais envolvidas, o próprio estresse tem aí um papel também no gatilho de crises da doença inflamatória intestinal, mas a gente tem que lembrar que esse atraso diagnóstico, infelizmente, é a regra, né? Então, você me falou que ele foi diagnosticado em 2009, né? Ali ele teve os primeiros sintomas. É. E foi exatamente isso, 30 anos de idade, mais ou menos. É a Mais ou faixa. menos, não, ele tinha 30 anos, né? Ele é de 79. É isso, né? 30 anos. E todos os sintomas clássicos estão assim, foi bem, encaixa bem aí com o que você disse. Mas às vezes ele já tinha algum sintoma antes e estava sendo negligenciado. Só para a gente ter uma ideia, aqui no Brasil, o tempo médio, né, de atraso diagnóstico gira em torno de 2 anos, né? Então, ele podia já estar tendo alguma coisinha ali que não estava sendo tão significativo que não levou ele a procurar um médico. Então, o momento exato do início da doença nem sempre a gente sabe, mas a gente sempre contabiliza a partir do início dos sintomas. Isso é muito importante, assim, no que tange a rastreio de câncer coloretal. No caso do Maguila, eu já contei para a doutora Ludmila, mas foi engraçado, assim, que ele conta que um dia um conhecido, passando por ele, falou assim, Maguila, você tá verde. O que tá acontecendo com você, cara? Sua cor tá verde. E aí ele ficou preocupado, já estava sentindo fadiga, não queria sair da cama, estava desanimado. Foi fazer o exame de sangue, deu lá uma hemoglobina de 7. Né? Ou seja, ele já estava anêmico, já estava perdendo Quase insuficiente de na hemotransfusão. E aí eu queria que você falasse, pegando esse gancho um pouquinho, sobre o perigo disso, que o sangue muitas vezes ele é oculto, né, nas fezes. Sim. Como é que a gente descobre isso? Na verdade, assim, como eu falei, quando a doença não vem com sintomas clássicos, com diarreia, é às vezes mais difícil da gente fazer o diagnóstico, né? Em caso, por exemplo, de doença de Crohn, que acomete o intestino delgado mais alto, às vezes a gente não vai conseguir chegar nesse local pela colonoscopia, aí o diagnóstico vai ficando cada vez mais difícil. Mas realmente é um desafio a gente fazer o diagnóstico. A gente vai ter que unir sintomas, né, os achados clínicos, então os sintomas do paciente, se o paciente tem algum histórico de doença autoimune nele mesmo ou na família, né? E juntar isso com os dados laboratoriais, no caso do seu marido, a anemia, né? Uma hemoglobina de 7, uma anemia realmente significativa, e dados de outros exames que a gente tem acesso, né? Hoje em dia a gente tem um exame de fezes que chama calprotectina fecal, que nos ajuda muito até a definir em qual paciente que a gente vai ter Um que... exame? Acho importante falar. Sim, calprotectina fecal. Protectina fetal, não conheci. Não Fecal. fecal, isso. Então é um exame que a gente faz nas fezes, ou seja, um exame não invasivo, que nos ajuda muito na investigação desses casos de diarreia. Sabe que tem muita gente que tem vergonha de fazer colonoscopia também, né? Tem. Dito isso, é você levar o homem para fazer Principalmente ele os homens. substitui a colonoscopia, esse exame? Na verdade, não. A gente vai tentar entender, porque a gente falou que é uma doença de paciente jovem, correto? Não é todo mundo, né, jovem com diarreia que eu vou ter que levar para coluna. Que é um pouco invasivo. Que é invasivo, exatamente, e que tem seus riscos. Mas se a gente tiver uma calprotectina fecal alterada, aí sim, esse paciente eu tenho que levar para coluna. E esse temor com a colonoscopia é de uma estupidez enorme, porque talvez seja o único exame que é também o tratamento, porque durante a colono são retirados os pólipos ali para serem examinados, né, doutora? Prevenção maravilhosa contra um possível câncer no intestino. Claro, com certeza. Estão pensando aí na prevenção do câncer de intestino, a colonoscopia ela é realmente terapêutica, né? Porque a gente, que a gente está buscando naquele intestino? Achar algum pólipo, que é alguma verruga que apareceu ali também por fatores genéticos, ambientais, e que pode virar um câncer. Então, né, hoje mesmo de manhã eu estava fazendo colonoscopias, achei vários pólipos, retirei, já falei com o paciente, ó, desse aqui já não vira câncer mais. Então a gente está prevenindo o câncer E os coloretal. pólipos podem voltar, porque o Maguila tirou o pólipo lá Na atrás. verdade, assim, voltar é menos comum, porque voltar quer dizer que a gente não retirou ele completamente. Não tem recidiva. Na verdade, o que é mais comum é surgirem novos pólipos, que, como eu falei, tem uma tendência genética, tanto é que quem tem história familiar, né, de primeiro grau, a gente tem que começar o rastreamento com colonoscopia mais cedo, né? E tem a questão ambiental, a pessoa que está consumindo aí carne vermelha, ultraprocessados, principalmente os embutidos, né? Os embutidos, eles são carcinógenos do tipo 1. O que é isso? É igual cigarro. Cigarro é carcinógeno do Os tipo 1 embutidos, pro só pra gente pulmão. explicar para quem não sabe o que é, né?
os enlatados, né? Presunto, Presunto, peru, essas coisas isso. todas que é feito do resto, a linguiça, a salsicha. Salsicha, exatamente. Então, todos esses embutidos, eles aumentam a chance de câncer de intestino. Então, é mais comum o surgimento de novos pólipos, e por isso que a gente tem que fazer a colonoscopia com uma certa periodicidade, isso vai depender do risco individual. Mas a recomendação clássica é para homens e mulheres a partir de que idade? 45 anos, tá? 45 Então, isso não tem anos. dúvida mais. Antigamente, a gente tinha, né, uma recomendação que era a partir dos 50, hoje em dia isso caiu para 45 anos, a não ser que a pessoa tenha história familiar, né, de câncer coloretal de primeiro grau, ou seja, pai, mãe ou irmãos. Aí a gente vai começar aos 40 anos ou 10 anos antes que aquele indivíduo parente teve o câncer, o que for mais cedo, tá? E aí depois, com que frequência? Aí depende, né? Se a colonoscopia não tiver pólipo nenhum, a gente pode ter um intervalo aí de 5 a 10 anos. Se tiver algum pólipo, a gente vai ter que estratificar, a depender, né, da biópsia desse pólipo, né? Aí a gente vai fazer mais ou menos a cada 3 anos em geral. A gente está falando aqui, sangue nas fezes não é normal. Também não é normal não olhar para o cocô, a nossa produção diária rica, que diz muito sobre o nosso organismo, né, Bela? Mas considerando a gravidade do sangue nas fezes, tem um grau de maior ou menor gravidade. Falam muito daquele sangue pisado, o sangue escuro, que é um ponto de atenção muito grande. O sangue mais vivo seria talvez mais ligado a hemorroidas. Tem essa graduação? Tem. O sangue de sangramento orificial, que é de hemorroida, fissura, ele é sangue vivo, no papel, pode gotejar no vaso e normalmente é em pequena quantidade, mas pode ter até um sangramento mais vultuoso mesmo por hemorroidas. E o sangramento, né, que você falou, sangue mais pesado, coagulado, normalmente ele vem do intestino. É mais mesmo. interno. E com mais cheiro mais interno. forte também. Eu sou prova disso. Quando o mais ele esteve internado, ele, em dado momento, assim, a gente relatou toda a experiência, né? Isso foi muito publicado e foi bom porque a gente conseguiu ajudar muita gente com essa experiência. Mas eu me lembro bem, Lud, que era assim, ó, ele estava de fralda já, chegou um momento, Fernando, que ele estava tão mal que ele pediu fralda e sonda, porque ele não aguentava mais sair da cama, né? O intestino dele parou de funcionar, inflamadíssimo, inflamou a bexiga, prejudicou as idas dele ao banheiro para urinar, enfim, foi uma cascata de coisas. PCR que não baixava, e aí eu acho que dali ele já desistiu da vida. Ele falou, me põe uma fralda, me põe uma sonda, que da cama eu não saio mais. E ali ele começava, ele defecava poucas vezes, né? Porque o intestino estava parado, mas era puro sangue na fralda. Então eu me lembro desse cheiro, o cheiro ficava no quarto, E o sangue escuro? escuríssimo, preto. E teve um dia que eu não consegui ficar no hospital. Eu liguei para minha cunhada, que também é médica. Eu falei, Cris, eu preciso que você me renda aqui, porque eu não tô conseguindo. No SESC tem aprendizado para a vida inteira. Sabe por quê? Porque o SESC tem colégios que respeitam a individualidade de cada estudante. Tem reforço escolar de dia e de noite. Tem as bibliotecas do SESC Conecta. Tem cursos de artes, esportes e educação para todas as idades. E sempre com acolhimento, porque aprender é se sentir seguro e apoiado. No SESC tem tudo para você viver melhor. Baixe o nosso aplicativo e aproveite! SESC, integrado ao Sistema Fecomércio MG. Lidar, eu brinco que até hoje é o cheiro de morte. Se a morte tivesse um cheiro, esse era o cheiro de morte trágica, né? Tem morte que é bonita, né? Morrer dormindo é lindo. Mas era um cheiro horroroso, assim. Então, me marcou muito isso. Todo mundo que eu converso, fiz um trabalho recente para um parceiro meu publicitário agora em Santa Catarina, e a chefe que cozinhou pra gente, pra equipe, durante os dias de gravação, ela tem retocolite. E aí o Maguila ficou o tempo todo conversando com ela, você não pode negligenciar, se ela, nesse exato momento estou com diarreia, nesse exato momento eu estou com sintoma. Ele falou, você não ligou pro médico por quê, criatura? Ah, porque eu tô... E vai adiando o problema, né? Como se fosse se auto-resolver. E o negócio vai crescendo, vai piorando. Aí eu queria que você comentasse um pouquinho, pegando esse gancho, como eu vivi isso, né? Esse é um assunto muito intenso para mim, mas qual a importância da família, principalmente durante momentos de crise do paciente? Sim. Eu acho que a família é super importante, tem que dar todo o apoio. E o que você falou, dele não querer sair da cama, lógico, você vai estar fraco, anêmico, né, muito inflamado, com dor e tudo mais. Mas o paciente ele fica com uma fadiga também, que às vezes ele realmente não tem vontade de fazer nada, né? E essa fadiga, ela não pode ser confundida com preguiça, com má vontade. Então, acho que a família tem que entender, né, e apoiar esse indivíduo para poder
né, conseguir ajudá-la a sair da crise. E emocionalmente também, né? Eu falo Com isso muito para as certeza. pessoas. Se não fosse o apoio emocional que a gente deu para o Marila, né? Foi fundamental. Porque uma pessoa forte, um homem forte, de repente acamado, é muito triste. Agora, eu preciso, antes de passar a palavra aqui para o querido Fernando, eu preciso só deixar um alerta para vocês, que eu conto isso para todo mundo. Eu falo, Maguila, não passo pano para você não, porque ele se autodesmedicou, Fernando. Então, assim, a culpa da crise da doença dele foi dele, porque ele já sabia que ele tinha doença. Aí ele pensou, tô bem. É igual a história da hipertensão que a gente falou no último episódio, né? Tô bem, então vou tirar o remedinho, porque tô ótimo, tá controlado. Tirou o imunossupressor, dito e feito, a doença veio com tudo, e mesmo assim, com sintoma, ainda levou mais 6 meses para ele buscar ajuda. Ele só foi buscar porque ele já estava numa situação que ele não conseguia nem andar, ele ficava dentro de uma banheira de água quente, que nem remédio de dor tirava a dor abdominal dele. Bela, foi muito importante você tocar nesse ponto, porque isso é o que a gente vê no dia a dia. Infelizmente, essas doenças elas são crônicas, então o tratamento, em geral, é para o resto da vida, né? E, assim, nos pouquíssimos casos que a gente vai retirar o medicamento, isso tem que ser com acompanhamento médico, tá? Então, assim, é muito comum o paciente achar que melhorou, né, saiu da crise e que tá tudo bem, vou tirar o remédio. E aí, às vezes, a crise é tão grave que aquele mesmo remédio já não funciona mais, né? Então, isso é muito importante e fico alerta para quem tem doença inflamatória intestinal não suspender a medicação por conta própria e não se automedicar, né? Porque, assim, o que a gente vê muito, principalmente quem tem retocolite, na hora da crise já vai na farmácia, compra seu corticoide e toma por conta própria. Às vezes a gente não é nem avisado, quando vai ver está tomando uma dose muito alta ou suspendeu de uma vez, que são coisas que não são recomendáveis, tá? Então, isso é muito importante. Agora, qual é a relação que essas doenças crônicas têm com a absorção de sais minerais, vitaminas, suplementos, que são tão importantes para o funcionamento do corpo? Porque um intestino que está ali debilitado, tentando segurar a barra pesada de uma inflamação, vai também ter dificuldades de absorver assim, sais minerais e vitaminas que são preciosidades para o nosso corpo, né? Tá. Então, é importante você tocar nesse assunto, porque os pacientes que têm doença inflamatória intestinal, na verdade, eles estão sob risco de desnutrição, né? Não só deficiência de vitaminas, sais minerais, mas desnutrição proteica calórica mesmo, né? Por isso Então, emagrece muito também? sim, pode emagrecer bastante porque não está absorvendo o alimento, né? Então, o que é muito importante, né, a Bela nutricionista, que eu acho que corroborar isso, é a gente evitar a dieta muito restritiva para esses pacientes. Eu acho que é o primeiro ponto. Quando a gente tem um paciente com diagnóstico de doença inflamatória intestinal, a primeira coisa, ele chega um nutricionista, suspende tudo, glúten, lactose, isso, aquilo, e não é assim, né? E realmente, na hora da crise, a gente vai ter uma deficiência de lactase, que é a enzima que degrada a lactose, porque a área que a lactase está inflamada, então não tem jeito de a enzima trabalhar, exatamente. Então ali a gente vai suspender, mas do contrário, não tem que ficar fazendo restrições alimentares que esse paciente está sob risco de desnutrição, isso é muito importante. Outra coisa é que tem realmente a deficiência de alguns oligoelementos, né? Do ferro também, a gente tem que lembrar, não só pela má absorção, mas a própria inflamação, a perda de sangue, exatamente. A inflamação faz com que absorva menos esse ferro, né? E outras vitaminas, B12, vitamina D, né? Zinco, enfim, né? Agora, uma coisa que você comentou que é super importante, na internação do meu marido, ele perdeu 30 quilos em 10 dias. Ele ficou assim, pele e osso, mas graças a Deus ele tinha muita massa muscular para queimar. Então nisso entra a importância de ter tônus muscular, porque isso significa uma melhor imunidade, melhor resistência à doença, porque eu sempre falo o seguinte, que não é se eu adoecer, é quando eu adoecer. Porque a gente vive num mundo que tem doenças, né? E a gente está suscetível a esse tipo de coisa. Então, que a gente possa adoecer com dignidade, preparar o nosso organismo para isso. Uma outra coisa que você falou importante também, agora trazendo um pouco desse olhar da nutrição, é claro que a primeira vontade que dá é vamos tirar tudo que é derivado do leite, que é mais inflamatório, né? Para um paciente desse, a vontade que dá é essa. Mas, por exemplo, Maguila, no meio da crise, ele não aceitava alimento, ele não conseguia comer alimento líquido. Então ele ficou numa dieta pastosa e aí ele tomou aqueles shakes que é completaço, que tem ali, né, as vitaminas, que era o que ele aceitava. E era derivado do leite. Então, assim,
Se você não tem o ideal, vai no menos pior, né? É melhor do que você cortar completamente a alimentação daquele paciente. Então tem que ter um olhar, acho que muito individualizado também, né? Com certeza. De cada um. E tem outra coisa, aproveitando também, né, o auxílio luxuoso de uma nutricionista aqui conosco, repórter, jornalista, entrevistadora e nutricionista, com a doutora Ludmila, que é gastro, porque tem também as dietas da moda que falam assim, não, tirar o glúten. Não é nem celíaca, não tem nenhum diagnóstico, não, vou tirar o glúten, porque glúten é isso, é aquilo. Dizem que o glúten encontrou com o cafezinho, o café falou, já passei por isso, calma. O ovo também falou, já passou por isso. Então, o que o glúten tem para tirar da dieta? Eu E acho o que leite excesso. também. O excesso. Eu acho que o excesso, assim, falando como nutricionista, né? Não sei se a Lud tem uma opinião diferente. Eu acho que todo excesso de tudo faz mal. Eu acho que é bom Mas eu acho senso. que bom senso. Por exemplo, na minha dieta, eu sigo a dieta mediterrânea, então não faz sentido nenhum eu cortar completamente se é uma coisa que eu tenho equilíbrio e moderação. Agora, uma coisa, a sua dieta consiste de quê? Só de trigo todos os dias? Só de leite toda hora? Então, assim, eu acho que tudo é uma questão do olhar mesmo, do bom senso. É bom Mas senso, e a Organização Internacional de Doença Inflamatória Intestinal, na última recomendação, recomendou dieta mediterrânea para os pacientes com doença Que é inflamatória. exatamente o bom senso, É o bom né? senso. Que é exatamente o bom senso. E aí as pessoas acabam procurando ali uma alergia, uma intolerância, mesmo sem ter. Você acha que essas dietas muito rígidas podem causar um tipo de intolerância também? Não causar intolerância, mas como esses pacientes, né, eu falei que eles estão sob risco de desnutrição, pode causar um mal, porque você vai privar esse paciente da caloria, exatamente, né? Você tira o glúten, você tira o carboidrato. não tem Eu acho que a jeito. gente vive numa sociedade complicada, né? Que assim, é o que a gente estava falando naquele outro episódio. Todo mundo agora se autodiagnostica com TDAH, com autismo. Todo mundo quer ter alguma coisa. É porque com as assim, eu acho que é intolerâncias, um aliviador de consciência. Né? Se eu estou tendo tal consequência, ele nunca quer assumir que é um mau hábito dele. Ele, é uma condição médica que eu tenho que me levou a isso. Então, Uma eu acho que justificativa. é uma justificativa. Eu acho que a gente não pode colocar tudo de vilão, nem tudo é vilão, nem tudo é culpa do diabo, nem tudo é culpa do glúten, nem tudo é culpa da lactose. Eu acho que na vida é bom senso. Dieta mediterrânea é uma excelente dieta. Eu sigo ela há mais de 15 anos e, assim, super funciona. E eu acho que é uma coisa quase que via de regra, né? Não tem. Para todo mundo funcionaria bem. E eu acho que a gente tem que também tentar não culpabilizar o paciente pela questão da dieta também. Acho que isso é muito importante, porque assim, às vezes a pessoa tem uma tendência genética tão forte que ela vai ter doença inflamatória intestinal, mesmo se ela fizer dieta mediterrânea a vida inteira, né? Então a gente não pode colocar isso na culpa do paciente. É porque você fez uma dieta errada e por isso você desenvolveu a doença. Né? Tem muita coisa que a gente não sabe, essa que é a verdade. Fernando Mater Dei tem um papel importantíssimo aqui também, né? Na prevenção. De pesquisa, né? pesquisa, De trabalho, de atendimento, diagnóstico, né? Porque faz toda a diferença, né? O endoscopista, que é também gastro, né? É outro olhar. É o outro olhar, né? O seu caso, né, doutora? Com certeza. Na verdade, assim, no Mater Dei a gente é privilegiado que a gente tem uma linha de cuidado específica para a doença inflamatória intestinal. Então, a gente tem acesso a todos os exames necessários para o diagnóstico. O diagnóstico é difícil mesmo, não existe um exame único que a gente faça e que confirme o diagnóstico. A gente tem que juntar, igual eu falei, né, os dados, as pecinhas do quebra-cabeça, exatamente. Né, os dados clínicos, laboratoriais, fecais, a história do paciente, a biópsia, a colonoscopia, enfim. Mas tem como ter um estilo de vida equilibrado. Com certeza. E numa Exatamente. qualidade de vida, assim, preservada mesmo, se a gente conseguir entrar na famosa remissão. Pois é, não negligenciem, gente. Não Desistam. vocês hoje, meu marido tem uma qualidade de vida ótima. Sim. Né? De 2018 para cá, se eu for olhar para trás, Fernando, eu achei que eu fosse ficar viúva ou achei que meu marido fosse ter uma sobrevida porque disseram que ele ia ter que tirar o intestino. E isso para mim foi um impacto, né? Porque viver sem intestino é muito Imagina, complicado. imagina. Mas hoje é uma qualidade ótima, né? E tomando uma medicação que usando o imunomodulador. Só uma informação, a gente acabou de almoçar, pratada ali do Maguila, né? De saúde total. total, Graças a Deus. Isso aí. Chegando ao fim. Chegando no final desse episódio, muito obrigado. Isso, eu tô Se fica disso aqui, olha, não tenha vergonha de olhar todos os dias a sua grande produção diária. É isso mesmo. Cocô. E nós queremos agradecer, além da nossa super convidada, querido Fernando, queremos agradecer ao Hospital Mater Dei por todo o papel que ele desempenha aí na sociedade
de Minas Gerais e do Brasil, né, na prevenção, nesse olhar humanizado e nessa busca por tecnologia, por informação, ciência e capacitando as suas equipes também. Agradecer ao nosso Minas Tênis Clube, que é cenário aí da vida de muitos mineiros, onde nós colecionamos memórias e cenário aqui também do nosso programa Saúde e Bem-Estar. E a gente vê você no próximo episódio. Até lá!